Olá, pessoal. O assunto que a gente vai ver agora é um assunto novo, tá? É um dos próximos assuntos aí que a gente tem para ver. E ele se chama string, tá? Então a gente vai começar a ver agora um conceito chamado string. Então só um segundinho. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Pronto. Então vamos lá. O que é uma string na linguagem C? Uma string na linguagem C, ela é, em essência, um vetor. Uma string W, por exemplo, ela é, em essência, um vetor de caracteres. Então eu tenho aqui uma string composta por 100 caracteres. Na verdade é até 100 caracteres que ele pode gravar. Essa string, ela tem uma característica, tá? Além de ser um vetor de caracteres, ela precisa de uma condição a mais para poder ser chamada de string. Por exemplo, aqui, eu vou criar a string, por exemplo, ela tem 100 posições, tá? Então aqui pode ter muitas outras posições. Eu vou colocar aqui a letra O, tá? Eu vou colocar aqui a letra I no meu vetor de caracteres. Isso ainda não é uma string. Então aqui eu tenho mais um monte de caracteres, tá? Para eu poder chamar de string, eu preciso ter um terminador. E o terminador na linguagem C é o /0, tá? Então o que é uma string? É um vetor de caracteres mais um terminador para dizer que a string acabou. Então, em essência, isso é uma string. Tá? Então vamos lá, vamos criar a nossa primeira string. Vamos criar a nossa primeira string, nosso vetor de caracteres, mais, vou deixar aqui esse define max 100, tá? O máximo é 100. Eu vou criar, a minha string vai se chamar char. Eu vou chamar de W. Ela tem até 100 letras, tá? Começou. E aí eu preciso atribuir conteúdo para minha string. Eu gostaria de chegar para minha string e dizer W recebe oi. Eu gostaria de fazer isso aqui, tá? Ele já vem com essa forma que eu estou usando para expressar string, ela já tem o /0 no final. Mas não é assim que funciona na linguagem C. Na linguagem C eu não posso atribuir uma string dessa maneira. E como é que eu faço para atribuir? Eu vou ter que importar uma biblioteca, include, uma biblioteca chamada string.h, tá? Em outra linguagem talvez seja possível. E para eu colocar o conteúdo oi na minha string, eu preciso fazer um strcpy, string copy para W, a string oi. Ela já vem com o /0 no final, pode ficar tranquilo que ele vai copiar direitinho. Tá? Atribuir oi ao W. Vou executar. Atribuir o oi, tá? Não vai acontecer nada, não mandei imprimir. Vamos mandar imprimir a string. Vamos lá. Printf, aqui, porcentagem S, eu vou imprimir a string W. Tá? Então, estou mandando imprimir a string W, ele deve imprimir oi. Tá? Então, o primeiro comando importante para eu poder trabalhar com string
str cpy, tá? str cpy é atribuição. Eu atribuo um conteúdo à minha string. Se eu fosse implementar o strcpy, ele já está implementado, tá? Mas se eu fosse implementar o strcpy, eu faria assim, eu posso colocar um void aqui, eu vou chamar de meu strcpy, só para a gente entender o funcionamento, tá? Vai ter uma string que seria o destino, vai ter uma string que é a origem, tá? A primeira string está aqui. Eu não preciso colocar 100, tá? A segunda string é a origem, a segunda é destino. E aí eu preciso copiar cada item da origem para o destino, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa cópia. Eu vou fazer, vamos pensar aqui, vamos fazer junto. Vou fazer um int i e vou fazer for i igual a 0 enquanto a origem de i for diferente daquele caractere especial que eu falei que é o final de string, eu faço um i mais mais. Então, enquanto for diferente do /0, eu estou implementando o strcpy, tá? Ele já está implementado. Mas se eu quiser entender como é que ele funciona, eu vou partir da posição 0, enquanto o meu elemento for diferente do /0, eu vou copiar. Tá? Eu vou fazer aqui. Vamos lá. O destino de i recebe a origem de i. Quando chegar no /0, ele para. Tá? Então eu vou mostrar aqui o que é que eu fiz. Eu fiz assim, ó, printf, vou colocar um printf aqui. Eu vou fazer. O que eu fiz aqui? Eu fiz o d de i recebe o o de i, porcentagem d, que por acaso é o de i. Tá? Então só para mostrar o que eu fiz. Eu acho que ainda não está perfeito, mas esse é o meu strcpy. Eu copiei o O da origem para o destino e fui subindo, tá? Lembrando que essa string oi, o que vai ter em W? Vai ser assim, o W vai ter na primeira posição o caractere O, tá? O que eu vou ter em W? Na primeira posição eu tenho o caractere O, na segunda posição eu tenho o caractere I, e na terceira posição eu tenho o /0, tá? É isso que eu tenho quando eu faço essa string oi. É o, i e /0 no final, tá? Então, eu tenho strcpy e eu fiz o meu strcpy. Eu não vou imprimir por enquanto, vou esperar um pouquinho. Então, estou fazendo o meu string copy, tá? Estou indo da primeira posição, enquanto eu não cheguei no /0, eu copio da origem para o destino. Vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Ele copiou o, ele copiou o i, falta copiar o /0. Por quê? Porque quando eu disse que quando for igual ao /0, ele cai fora. Tá? Eu não copiei o /0. Eu copiei o da origem para o destino, né? Então, eu copiei aqui. Eu movi para cá. Eu fiz um igual. Aqui só qual que é o conteúdo desse caractere aqui. Então, vamos executar de novo. Eu copiei o, eu copiei o i e falta eu copiar o /0. Então, está faltando eu fechar a string, tá?
Nesse caso aqui eu sei que é o barra zero. Acho que ele não vai imprimir nada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mandei executar. Olha lá, copiou o O, copiou o I. E agora ele copiou o barra zero, que ele não aparece nada na tela para dizer que é o barra zero. Tá, então para ficar mais claro aqui, eu posso dizer que foi o barra zero. Acho que é assim que eu coloco. Para imprimir o barra zero no final. Então agora terminei olha lá, o barra zero no final. Tá? Copiei o O, copiei o I, copiei o barra zero no final. Então é isso que o strcpy faz. Copia caractere a caractere até chegar no barra zero. Ah, mas se já tem implementado, por que você implementou? Para a gente aprender como é que implementa. Tá? Eu implementei para a gente aprender. Então vou executar aqui. Olha lá. strcpy. Se eu usar o meu strcpy, ele vai copiar e vai mostrar que ele copiou. E se aqui fosse Luiz Augusto Angelotti Meira? O nome comprido, deixa eu dar uma encolhida. Luiz A. Meira. O que o meu strcpy vai fazer? Vamos executar. Executou lá, ó. Copiou o L, o U, da origem para o destino. O I, o S, o espaço, o A, o ponto, espaço, A, ponto, espaço, Meira e o barra zero no final. Não pode esquecer do barra zero no final. Tá? É isso que o strcpy faz. Então, esse é um comando elementar, strcpy, tá? Outro comando elementar é o strlen. Tá? Então, o que o strlen faz? Vou colocar aqui porcentagem D, strlen de W. Vamos executar e vamos ver o que vai aparecer na tela. Então, o strlen significa strlength. Length é comprimento. Então, supostamente, ele vai me dar o comprimento da string. Ele deu 16 posições. Exatamente, ó. Ele começou na posição 0. Ele tem, na verdade, tem 17 elementos, porque tem 16 letras mais o barra zero. Tá? Então ele copiou 16 letras, copiou o barra zero na 17ª posição, começa no 0, e o strlen deu 16. strlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É o número de caracteres da string. É o strlen. Tá? E se fosse para implementar o strlen? Se eu quisesse aqui fazer um int, vou colocar aqui meu strlen. Eu posso fazer? Posso. O que eu recebo como parâmetro? Uma string, um vetor de caracteres. Int i, eu vou fazer. Vamos ver como é que eu faço aqui. Enquanto o meu caractere, vou chamar a palavra W aqui de Word. Enquanto W de I for diferente de barra zero, eu faço um I++. Tá? É isso que eu vou fazer. Enquanto W de I for diferente de zero, eu faço um I++. É isso que o strlen faz. Tá? Então, ao invés de usar... Vou usar aqui o strcopy, que agora a gente já tem. O meu está imprimindo umas coisinhas na tela. E agora eu vou usar o meu strlen. Vamos ver. Executei, é para dar 16. Opa, deu segmentation fault. Ah, faltou o return i aqui, né? Return i no final. Aí faltou dizer que o i vale 0 no começo. Todos esses detalhes da programação. O item começar com 0 e run. Olá, meu strlen deu 16. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui, para imprimir bonitinho. Eu vou fazer assim. Printf, só para a gente ver o que está acontecendo no strlen. Eu vou colocar aqui W de
É que eu estou fazendo em mais, né? Vou colocar aqui W de... Eu vou mandar o printf W de I. Vou colocar aqui porcentagem C W de I. Tá? Aí eu vou fazer um I++, porcentagem D barra N, e eu vou colocar aqui o I. Então, eu vou colocar a letra, tá? E eu vou colocar o I. E vamos ver o que vai ser impresso. Então, vou executar, e ele vai ser um contador da minha string. Olha lá. O L está associado a 1, o U está associado ao 2, o I está associado ao 3, o S 4, tá? Então ele vai contando. Tá? A primeira letra é o 1, ele começa no 0. Então se tiver uma letra, ele conta 1. Então se passar aqui, se tiver uma letra, se começar no barra 0, não, é 0. Tá? A string pode começar no barra 0, mas se tiver uma letra, essa letra vai ter o I igual a 1. A segunda letra, o I igual a 2. Tá? Até a última letra. A letra está na posição 15, mas o contador está em 16. Então, ele vai e conta aqui o número de elementos. Então, o elementar para trabalhar com string é ter o str cpy, que é a atribuição. Você precisa ter o strlength, que é o comprimento. Tá? E a gente tem também o outro comando legal que a gente tem, é o strcat. Então, eu vou colocar aqui strcopy, aí vou colocar strcat, de concatenate, concatenar, a ponto, Luiz, espaço, a ponto, não estou pegando meu próprio nome aqui, e no final eu coloco mail. Estou fazendo com o primeiro é cpy, o primeiro é atribuição, o segundo concatenação, concatenação, concatenação. E aí eu vou imprimir a minha string W. Tá, vou imprimir a minha string W. Vamos ver o que vai imprimir aqui. Tá, então concatenei, concatenei, concatenei. Então vamos dar um play. E, olha lá, ele foi concatenando. O Luiz concatenou com A, concatenou com A, concatenou com Meira. Então foi fazendo as concatenações. E se fosse para eu implementar? Vou tirar um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer a implementação. Se eu fosse implementar public, não é public, desculpa, void, meu cat, str cat, tá? Se fosse o meu, eu vou receber a string, aqui eu vou chamar de destino, a outra string vai ser a origem, tá? E eu vou mover os elementos da origem para o destino. Então, primeira coisa, eu vou pegar o comprimento da primeira string, e eu vou chamar aqui de n, é o número de elementos da primeira string, strlen da string d. Então, descobrir quantos elementos tem a string d. E aí eu tenho que percorrer a origem e jogar no destino, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no strcopy, tá? Então eu vou fazer for int i igual a 0 e menor, desculpa, enquanto eu não chegar O de i, enquanto O de i for diferente do barra 0, eu vou fazer um i++, eu vou percorrer todos os elementos da segunda string. Tá, então peguei e vou colocar na primeira string, só que eu vou deslocar n posições, eu vou colocar no final. Tá? Então, qual que é o final? É a posição n. Eu vou colocar o O de i. O que está acontecendo aqui? Eu estou copiando da posição 0 do O para a posição N, para o final aqui, pensei aqui para o rabo de D.
Onde é o rabo de D? Onde que é o final de D? O final de D é o número de elementos de D. Tá? Quantos elementos ele tem? N. Qual que é a primeira posição livre do destino? É a posição N. Então, coloco aqui N mais 0, recebe O de I, primeira posição livre. Eu coloco a primeira posição do O, faço um mais mais. Aí, para a próxima posição do destino, eu coloco o I. Tá? Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor aqui o que eu estou querendo expressar. Vamos ver se aparece aqui. Então, eu tenho um vetor destino. O vetor destino... Opa, só um pouquinho aqui. O vetor destino tem alguns elementos. Vamos dizer que o destino tem a palavra o destino tem a palavra I, tá? E nunca esquecer do barra N. Toda string termina com barra N. Essa é a regra da linguagem C, tá? A origem, vou colocar aqui, tem a string x, tem a string x, por exemplo, e tem o barra zero no final. Quantos elementos eu tenho aqui? Qual que é o length? O length é 2. O length dessa aqui. O n, aquele n que eu fiz lá que recebe o length, é 2. Tá? A posição 0 está ocupada, a posição 1 está ocupada e a posição 2 está livre. Aqui a posição 0, a posição 1 e a posição 2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um D de 2 mais 0 recebe O de 0. Eu vou pegar esse x que estava aqui e vou jogar para cá. Aqui vai apagar o que tinha aqui e vai colocar um x. Legal. Depois eu vou fazer um D de 2 mais 1 recebe O de 1. Eu vou pegar essa posição que está livre e vou colocar um x. Deixa eu só apagar esse n que está aqui que está me atrapalhando. Pronto. Opa. Então eu coloquei o primeiro x aqui. Coloquei. Deixa eu só apagar aqui. Opa. Pronto. Coloquei o x aqui. Coloquei o segundo x aqui. Na posição 3. Aí eu faço um D de 2 mais 2. Não, na verdade ele para. Tá? Copiei o x e depois eu preciso copiar o barra zero para cá também. Não posso esquecer do barra zero. Tá? Então, depois que eu fiz isso daqui, eu preciso colocar D de N mais I. Precisa receber o barra zero, que ele não recebeu. Se você prestar bem atenção nesse código, a string estava aberta. Eu só copiei quando era diferente do barra zero. Tá? Poderia colocar, quer dizer, né, que ele não entrou, até poderia colocar assim também, está correto. As duas formas estão corretas. Tá? E aí eu fechei a minha string. Esse é o strcat. Então, se eu colocar aqui xxx e usar meu strcat, ele vai funcionar. Vou colocar aqui YYY, tá? E depois vou mandar imprimir a string. Vou dar play. Não tem meu strcat. Meu strcat, ele reclamou. Ah tá, o I undeclared. Meu strcat e undeclared. N mais I recebe O de I. Mas o I está declarado aqui. O que eu fiz de errado? Function, deixa eu prestar atenção aqui. Tem uma coisa errada, que ele não compilou. Meu strlen, ok. Meu strcat.
Ah, eu já vi o que está errado, tá? O i está declarado dentro do for. E aqui eu estou usando o i fora do for. Então eu tenho que declarar o i fora do for. Tá? Isso aí a gente vai ver ainda, se chama escopo de variável. Int i. Agora vamos lá. Ele fez a concatenação. Então, se eu quisesse implementar o strcat, seria assim. Ah, mas já tem implementado. Legal. Então, esses são os comandos básicos para você trabalhar com string. strcpy, atribuição, strcat e strlen. Tem outras funções? Tem sim. A gente vai começar a ver outras funções também. Vou encerrando por aqui, depois eu continuo.